Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala, turma, bom dia. Hoje é segunda, 18 de dezembro de 2023 e este é o seu Diário Econômico. Tem gente que vai desacelerando nessa época do ano, mas não agenda econômica e política. A começar porque essa é a última semana do ano legislativo antes do recesso parlamentar aqui no Brasil, e o que não falta é trabalho para o nosso Congresso. A MP das subvenções, por exemplo, que foi aprovada pela Câmara agora sexta, segue para apreciação do Senado, e precisa ser aprovada agora se for para ajudar nas contas do governo federal a partir do ano que vem. A estimativa de arrecadação, lembrando, girava em torno de 35 bilhões de reais, então é bem importante. Além disso, a PEC da reforma tributária deve ser promulgada na quarta, finalmente, e fora isso, o parlamento ainda tem que aprovar as diretrizes e o orçamento do ano que vem. As perspectivas são positivas para essas votações, especialmente depois que o governo liberou mais de 10 bilhões de reais em emendas parlamentares em poucos dias, segundo o noticiário aí do fim de semana, e ainda ofereceu recursos extra via Ministério da Saúde. O governo deu uma azeitada ali. É nesse contexto, por exemplo, que entra o projeto de regulamentação das apostas esportivas, que se bobear vai ter reinserido no seu texto os cassinos online também. E também a MP dos precatórios, que é para viabilizar aquele pagamento de 95 bilhões de reais ainda esse ano. A discussão de Selic também está no centro da agenda essa semana. Amanhã sai a ata dessa última decisão do Copom e no dia 21 eles divulgam o relatório trimestral de inflação com o cenário atualizado do BC. Vai ser interessante ver se esse tom conservador do comunicado da semana passada, do Copom, se ele vai seguir aí na ata também, onde geralmente o pessoal tem mais espaço para detalhar o que eles estão vendo, detalhar as discussões internas e, quem sabe, eventuais discordâncias. Vale lembrar nesse sentido, por exemplo, que a reunião do Copom da semana passada aconteceu enquanto a decisão do Fed era anunciada e o Powell explicitava que os cortes de juros por lá foram um tema da reunião deles, algo que pode ter mudado a cabeça, então, de alguns diretores aqui do nosso BC. Por enquanto, a gente tem uma taxa Selic final em 9,5% ano que vem, mas, como eu comentei no Economês passado, a conjuntura anda bem fluida, né, bem líquida. Então, na minha visão, vale deixar uma porta aberta para revisar a Selic hoje para baixo. Só para fechar Brasil, saiu o IBC-BR de outubro também esses dias, que é aquele indicador de atividade do BC que foi postergado. Comentei no episódio de sexta que o número deveria ser ruim e negativo, depois principalmente que o setor de serviços e o varejo vieram fracos e a gente também viu a indústria no 0 a 0. Lá fora também não tem refresco na agenda. Nos Estados Unidos saem os dados de gastos das famílias e inflação de novembro, saem dia 22. O consumo americano deveria manter esse ritmo moderado e saudável de crescimento, e o deflator pode ter ficado de novo no 0 a 0, né? 0% de inflação. Ou, se bobear, teve até uma deflação nos Estados Unidos. O que, juntando aí, dá uma inflação anual de 2,8% apenas. A medida de núcleo ainda é mais resistente, núcleo de inflação, né? Mas ela também deve desacelerar na comparação interanual para 3,4%. Ou seja, a inflação americana caminha para a meta de 2%, ainda que a passos lentos. É por isso, inclusive, que o Fed está começando a trocar suas penas de falcão por asas de pomba. Para finalizar, a semana ainda tem algumas reuniões de bancos centrais também. As mais importantes são o Banco do Japão e o Banco Popular da China. O BOJ, como gostam lá no Condado de Faria Lima, provavelmente mantém sua política inalterada. Mas existe uma discussão entre os economistas se eles não poderiam oficialmente acabar com o que eles chamam lá de controle da curva futura de juros, agora no primeiro trimestre de 24, para logo em seguida, quem sabe, acabar de vez com a sua política de taxa de juros negativas, talvez ali para o segundo tri de 24. É a última trincheira do juro zero caindo no mundo. Já na China, a expectativa também é de taxas inalteradas, basicamente porque, de certa forma, a economia tem respondido positivamente recentemente aos estímulos que já foram dados. Nos juros, China e Japão estão fora do script do mundo. O mundo está cortando ou começando a cortar juros. O primeiro, né, a China, já cortou lá atrás e está num estágio aí à frente no ciclo econômico versus o resto do mundo. Já o segundo está fora do script há décadas, né? O Japão é uma economia diferente. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.